Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho falar de um projeto de leitura que eu estou fazendo sobre o nazismo, o antissemitismo e o holocausto. Chamei assim, né? Para, na verdade, explicar um pouco, buscar a explicação, eu não vou explicar nada, buscar a explicação sobre tudo que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sei que tem até outros booktubers que já fizeram vídeos sobre leitura sobre a Segunda Guerra e esbarra nessa temática do Holocausto e tudo mais, mas o meu enfoque não é bem a Segunda Guerra. Eu não estou lendo livros sobre a Segunda Guerra, eu estou lendo sobre esse aspecto da Segunda Guerra que foi o tratamento recebido pelos judeus durante todo o processo. E eu estou procurando ler livros que abordam diferentes perspectivas, contextos e que tenham diferentes abordagens sobre esse processo todo do Holocausto. Então eu estou procurando ler livros que abordem a questão da vivência no gueto, a vivência nos campos de concentração e como foi depois que a guerra acabou, né, que houve a libertação, como foi o voltar para casa ou não, a adaptação. O que mais? Também estou procurando ler livros que também me ajudem a entender o porquê disso tudo, né? Então, para começar, eu já li bastante coisa, já fiz post no blog e estou lendo atualmente estou lendo um sobre essa questão e eu estou com alguns ainda em vista, né? Que eu vou ler e vou mostrar para vocês. Para começar, eu vou mostrar o que eu achei que seria o seminal para eu entender, né? Eu li aqui no Kindle, né? Eu leio aqui no celular. É possível ler no celular. Eu baixei, eu comprei aqui no Kindle Minha Luta, de Hitler. O único livro que o Hitler escreveu enquanto estava preso, né? Mein Kampf. É um livro bem grande, são 2 volumes, mais de 600 páginas, e essa versão minha é em inglês, né? Então não foi uma leitura muito fácil, não só pela temática, mas também mas também por ser em outro idioma, por ser muito longo, por eu ler aqui, né, ter lido aqui. Mas foi um livro assim que, não que ele tenha me decepcionado, não é que ele me decepcionou, mas é que eu achei que aqui haveria uma justificativa para Hitler ter feito tudo o que fez. Não tem. Aqui é um livro um pouco autobiográfico, ele fala um pouco da infância. A gente entende porque ele se tornou o que se tornou, não que isso justifique alguma coisa. Mas a gente também não consegue entender porque eu, pelo menos, não achei nenhuma justificativa, nenhuma motivação para ele fazer o que fez com os judeus. Ele até fala que inicialmente ele não tinha nada contra os judeus, mas aí depois ele foi vendo que os judeus eram a causa de tudo que ele não gostava, tudo que ele abominava. Ele já começa também a chamar os judeus de parasitas e tal, parasitas da humanidade, traça todo um plano nacionalista, né? Esse livro, aliás, ele é um plano, fica bem explicado como Hitler fez, como ele planejou melhor dizendo, como ele arquitetou todo o plano de dominação política que ele tinha em mente. E aí ele chega a prescrever mesmo muitas coisas, né? Fiz post sobre ele no blog, um post está até bem longo, e eu vou deixar aqui para vocês. Aliás, vou deixar um link remetendo a todos os livros sobre esse projeto. Eu vou deixar um link só e lá vocês vão clicar e ver todos os livros que eu já li e já resenhei. O outro livro que eu li no Kindle é este aqui, O Menino da Lista de Schindler, do Leon Leeson. É um livro que relata a história, a experiência de um garoto da Cracóvia, polonês, que ele foi salvo por Schindler, né? Ele foi a pessoa mais jovem salva por Schindler. E aí ele conta essa experiência da guerra, pela qual a família dele passou, foi de um lugar para outro, foi para gueto, depois alguns foram para campos de concentração e muitos foram salvos por Schindler, né? E ele mostra
ele mostra o que foi, ele também chegou a ser torturado e tudo mais, né? E ele conta um pouco dessa experiência. Recentemente eu estive deixa eu pôr aqui. Recentemente eu estive em Cracóvia, né? Eu fiz uma viagem para o leste europeu, sobretudo para ver esses lugares, né? Eu fui a Auschwitz, vou deixar o link aqui abaixo, eu fiz um post sobre Auschwitz e Birkenau e eu gravei lá também, e eu vou deixar aqui abaixo para vocês darem uma olhada. Então eu fiz uma viagem pelo leste europeu, passei pela Cracóvia, fui no gueto, fui na fábrica do Schindler, fui no gueto e fui no bairro judeu. E em Budapeste eu fui na Casa do Terror, né? Também fiz link, vou deixar aqui, fiz post, vou deixar o link aqui embaixo. Fui também na República Tcheca, eu não cheguei aí em nenhum lugar assim, né? Porque já era fim da viagem, eu estava cansada já. Mas ano passado, no começo do ano, eu fui para Berlim, eu vi o Memorial do Holocausto, né, que eu achei muito bom. Vou deixar o link também aqui embaixo do post que eu fiz. Fui também, em 2013 eu fui para... Era um período que eu estava estudando lá na França e eu viajei bastante, né. Eu estava fazendo doutorado de sanduíche, eu viajei bastante. Aí eu fui para Amsterdã, vi a casa da Anne Frank. Fiz o post, né, o anexo onde ela ficou escondida. Fiz o post sobre isso também. Então, assim, tudo que disser respeito a essa temática, lugares que eu viajei, por onde eu passei, que interessam a esse projeto nazismo e tal, eu vou deixar aqui embaixo. E as resenhas dos livros também. Agora eu vou mostrar o que eu dar continuidade aos livros impressos, aqui mostrar o que eu já li. Um deles é praticamente... Não sei se eu posso dizer assim, mas ele deve ser o mais famoso ou um dos mais famosos sobre essa perseguição aos judeus, que é o Diário de Anne Frank. Eu fui na casa de Anne Frank, no post que eu fiz a resenha sobre este livro, tá bem legal, por quê? Porque eu mostro o anexo, como era, né? Porque quem lê o livro sabe que ela fala, subiram as escadas, foram pro sótão, desceram, não sei o que, viram pro meio da janela, a gente fica tentando imaginar. Quem não leu também é bem legal, porque aí já vê como era o anexo e quando ler o livro já vai entender bem, já vai conseguir ter uma imagem do que ela tá falando. E então o post tá bem legal por conta disso, porque eu mostro o anexo, eu consegui umas imagens assim, meio 3D e tal, os móveis, porque as colagens, né? É muito impressionante que na casa dela tem nesse anexo onde ela viveu, tem ainda as colagens nas paredes, que ela fala aqui, que colou lá, fotos de revistas estão lá até hoje, né? Bem surpreendente. Então, o Diário de Anne Frank, que eu nem preciso falar muito sobre ele, porque todo mundo já conhece. Outro livro que eu li foi Estrela Amarela, da Jennifer Roy. Este livro, ela narra a experiência da tia dela, quando criança, no gueto eu acho que é da República Tcheca, que antes era da Tchecoslováquia, se eu não estou enganado. Acho que é República Tcheca. Acho que sim, não tem, ou era Polônia, não lembro mais. Mas é uma experiência do gueto. Então a tia dela era criança, era bem pequena nessa época, e ela transcreveu aqui o depoimento da tia, né? Experiência do gueto. Tava querendo muito um livro que me mostrasse isso, né? Que me ensinasse sobre essa experiência do gueto. Outro livro muito bom que eu li recentemente, A Bibliotecária de Auschwitz, de Antônio G. Iturbe. E eu fui a Auschwitz, né, há pouquíssimo tempo atrás, e eu lembrava muito desse livro quando eu estava lá. Ela fala do pavilhão isso, pavilhão aquilo, da fila que formavam para contagem, e a gente vê tudo isso. Como eu falei, vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Este livro conta a história eu esqueci o nome dela. Bom, da mocinha aqui, Dita, que ela tinha 14 anos mais ou menos e estava em Auschwitz, e ela era responsável pelos livros de um pavilhão lá, que era uma espécie de escola para ensinar as crianças, só que lá não podia ter livros. E os poucos que tinham eram escondidos por ela, né? Ela era responsável, por isso que é bibliotecária, né? E é muito legal esse livro porque ela relata várias experiências, inclusive as do Mengele, né? Aquele médico louco que ficava fazendo experiências humanas com crianças, adultos, aquelas coisas horrorosas. Esse livro é muito bom, eu recomendo.
O outro livro também é bem conhecido, O Menino do Pijama Listrado, do John Boyle. Esse livro eu acho que é ficção, né? Se eu não me engano é uma história ficcional, mas ele é muito bonitinho, assim, não é que a história seja bonita, mas a perspectiva do menino, o menino é uma gracinha, né? A perspectiva dele, como ele vai narrando, o olhar inocente, como ele vai mostrando as coisas, a percepção dele sobre o que acontecia no entorno, né? É uma história comovente, teve um final assim pra mim que foi surpreendente. Também, né? Todos esses que eu já li, tô mostrando, tem resenha, tá lá no canal. No canal não, no blog, que eu vou deixar aqui. Outro livro que eu li que não é necessariamente sobre o Holocausto, mas esse livro do Amos Oz, Pantera no Porão, ele narra a experiência em Israel, antes de Israel ser um estado e logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele me ensinou um fato que eu não sabia, eu desconhecia totalmente, que a Inglaterra ficou... Israel ficou praticamente sitiado, né? A Inglaterra ficou... qual é? Eu esqueci o termo, tem um termo. Israel ficou sob o domínio inglês, né? Então tinha lá os soldados ingleses lá determinando hora de dormir, hora disso, hora daquilo, e aqui conta a história de um garoto que pretendia fazer resistência, pelo menos brincadeirinha, fazer resistência lá ao domínio inglês e tal, mas acabou se tornando amigo de um dos soldados. Uma história bem bacana. Não é pesada, muito pelo contrário, mas mostra um pouquinho do que aconteceu, né, no pós-guerra, antes de ser criado o Estado de Israel. Uma outra leitura foi essa HQ, incrível essa HQ, Maus, do Art Spiegelman. Eu não sei como pronuncia o nome dele, porque eu acho que o nome dele parece meio alemão, enfim. Essa obra é muito boa. É um quadrinho que mostra o que aconteceu com o pai dele, um sobrevivente do Holocausto. Ele conta a história do pai dele durante o Holocausto, lá na Polônia. E o que aconteceu com o pai e a família. E aqui os judeus são representados como ratos e os alemães, os nazistas, como gatos, né? A história é incrível, ganhou o prêmio Pulitzer. Gostei muito, gostei do traço, gostei de tudo. E o último livro que eu já li, e não tem necessariamente a ver diretamente com o Holocausto, mas ajuda a compreender o que aconteceu, porque aqui ele traz conceito de raça, é o livro Raça e História, né, do Levi-Strauss, e aqui ele traz abordagem científica sobre o conceito de raça, fala dessa teoria ultrapassada do século XIX. Foi muito interessante, né, que ajuda a gente, corrobora essa ideia sobre o preconceito dessa questão racial, né, sobre essa questão de etnia e tudo mais. É um livro técnico, né, mas ele é um ensaio, mas é fácil de entender, é super tranquilo de ler. Esses são os que eu já li. Agora, os que eu estou lendo, o que eu estou lendo e os que eu ainda vou ler. Eu estou lendo As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. E é só aqui, só nesse livro, que eu consegui entender a motivação para o Holocausto. Nos outros não fica claro, no do Hitler não ficou claro, mas neste livro sensacional, Hannah Arendt explica. É um livro que eu leio aos poucos, eu leio 10 páginas por vez, não porque ele seja mal escrito, muito pelo contrário, ele é muito bem escrito, mas é que tem tanta informação, tanta coisa, me ensina tanta coisa assim, que eu tenho que parar, abstrair, processar, associar, viver mais um pouco, voltar para continuar a ler. Li só 200 páginas, ele tem umas 600 e até o fim do ano eu termino. Assim que eu terminar, eu vou fazer resenha, vocês vão entender o porquê da motivação, né, de Hitler para ter feito o que fez. Agora eu vou mostrar rapidinho, para esse vídeo não ficar muito longo e a bateria já está acabando, os que eu ainda vou ler. Os Carrascos Voluntários de Hitler, do Daniel John Waldenhagen, acho que é isso. Eu gostaria de ter comprado esse livro em português, porque é uma temática, né, complicada, a fonte aqui não é muito
grande, o espaçamento entre linhas também não. Está em francês, mas paciência, achei no sebo por R$10, então vai ser assim que eu vou ler, em francês. O outro livro que eu ainda vou ler é do Primo Levi, A Trégua. Primo Levi é um sobrevivente do Holocausto, escreveu vários livros, né? E neste livro aqui ele fala de como foi e como é o voltar para casa. Acabou a guerra e como foi depois a adaptação dos judeus, né? O Primo Levi se matou, ele viveu muitos anos, mas acho que no final da década de 80 ele acabou se matando, acho que ele não aguentou, né? Tantas lembranças, tantas memórias. Outro livro também da Hannah Arendt que eu vou ler é Eichmann em Jerusalém, o julgamento de Eichmann, que a autora assistiu, né? Eichmann tinha um posto de destaque, né? Era um nazista de destaque, e ela assistiu ao julgamento dele, e a partir dessa obra que ficou conhecido esse termo banalidade do mal, né? Ele simplesmente cumpria ordens, era uma questão burocrática matar as pessoas, né? Outro livro que vai ajudar a entender tudo o que aconteceu é A Microfísica do Poder, do Foucault, né? Eu acho que a leitura desse livro, dessa obra, vai me ajudar a entender qual é a necessidade que as pessoas têm de subjugar as outras, né? De humilhar, de se sentir superior. Eu espero que ele me ajude a entender isso. Ajudando a entender ou não, eu vou ler e depois fazer resenha. O outro livro que eu tenho sobre o tema é uma ficção, A Menina que Roubava Livros. É uma obra que já é bem conhecida de todo mundo, ficou muito famosa e eu tenho até vergonha de não ter lido ainda. É uma ficção e vou ler em breve e também vou fazer resenhas. Então são esses os que eu tenho e já li e os que eu ainda vou ler sobre o Holocausto, nazismo e antissemitismo. Quando eu finalizar esse projeto, eu vou fazer um vídeo sistematizando todas as leituras e também os lugares. Vou fazer um post, inclusive, porque eu também vou mostrar mapas, lugares de campos de concentração, gueto, campos de extermínio. Vou sistematizar tudo em vídeo e em post. Eu gosto dessas duas coisas. Não é todo mundo que gosta de vídeo, né? É assim como não é todo mundo que gosta de post. Então, tentar publicar das duas formas. Tá bom? Então, assim, o projeto tá em andamento e eu vou atualizá-lo em vídeo, assim, a cada 5 novas leituras eu venho fazer um vídeo a respeito, né? Atualizando para vocês o meu projeto. Então, deixa eu ver, esqueci alguma coisa? Acho que é isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, isso é muito importante. Se inscrever no canal, eu tô começando agora, quase não tenho inscritos, porque eu só tinha o blog, só fazia posts e tudo mais. Muitas pessoas leem os posts, mas com um vídeo eu não sei como é que vai ser. Então, assim, se inscrevam, demonstre que vocês estão vendo para eu me sentir motivada a gravar, e vou ver se eu monto uma programação de pelo menos um vídeo por semana, né? Falando de livros, o blog fala de livros e viagens. Quando eu tiver viagem, se eu gravar alguma coisa em viagem, eu mostro e faço, sei lá, vlog. Mas o que vai ser certo mesmo, assim, com mais frequência, é livro, porque eu leio mais que viajo, né? Então, fica mais evidente que vai ter a temática mais gravada vai ser sobre livros, tá bom? Isso aí, muito obrigada. Tchau, tchau.